pastor sênior da Igreja Internacional da Reconciliação em Brasília, Distrito Federal, Gustavo Paiva tem um coração apaixonado por Jesus, além de ser líder e fundador do Ministério Nova Geração há 20 anos. É casado com Mara Paiva, pai de 3 filhos e tem sido uma voz profética de avivamento, capacitação e esperança. Recebo com muita alegria, pastor Gustavo Paiva. Boa noite, vamos dar um aplauso a Jesus Cristo, ao nosso Rei, Senhor e Salvador. Vamos lá, mais forte esse aplauso a Jesus. Dá um abraço mesmo sentado na pessoa que está do teu lado e diga: seja bem-vindo à melhor noite da sua vida. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Queria agradecer ao pastor Carlitos, ao meu amigo Marcos Madaleno, pelo convite, ao Elton, novo líder aqui. E eu estou aqui com meu filho. Cadê o Benjamin? É a primeira viagem que ele faz comigo depois de muito tempo. Bem, você está aqui? Fica em pé aí, cara. Tá aí o Ben. E eu trago um abraço da minha esposa, dos meus 2 outros filhos, para vocês. E é um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Creio que Deus preparou algo para nós. Quantos aí estão com fome e sede de Deus? Eu também. Estou com muita sede e muita fome pelo Senhor. Vamos direto à palavra, amém? Pega a tua Bíblia aí e abre em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Estão prontos? Eu estou empolgado. É um texto muito conhecido da palavra do Senhor. A partir do versículo 12, nós vamos ler ali uma grande parte das Escrituras. Eu sei que Deus separou esses dias para te levar para um ponto de virada. A sua vida não vai ser mais a mesma depois dessa noite. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 17, versículo 12. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho, adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se, pois, os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se, pois, eles, Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentava-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, o seu filho: leva, peço-te, os teus irmãos, uma êfa desse trigo tostado, esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém esses 10 queijos, leva-os aos comandantes de 1000. Visitarás os teus irmãos e vê se eles estão bem, e terás prova de como eles passam para mim. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e aos gritos chamavam à peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou que trouxe aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, chegou e perguntou aos seus irmãos se os seus irmãos estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que subiu do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou a mesma coisa que havia falado antes, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo que aquele homem fugia de diante dele, e temia grandemente, e diziam uns aos outros: viste que aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem matar o rei acumulará de grandes riquezas e dará a sua mulher, a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esses filisteus e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo repetiu a ele as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui?
a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se virando as costas e falou a mesma coisa, e o povo lhe retornou a responder como dantes. Ouvindo as palavras que Davi falava, anunciaram-se a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu tu não pode ir pelejar, pois tu és ainda moço, e aquele homem é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e o urso tomou o cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, o feri, livrei do cordeiro da sua boca, levantando-se contra ele a mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afronta o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós amamos a tua palavra. Eu peço que o teu Espírito venha sobre nós essa noite, que o nosso coração seja incendiado pela verdade dela, que o nosso coração se torne uma terra fértil, para que a tua palavra caia em nosso coração e dê bons frutos, no nome de Jesus. Amém, diga amém. Olha só, eu creio de verdade que Deus está levando a nossa geração a um ponto de virada. Nós estamos perto de viver uma nova fase na história da igreja global. Eu não sei se você sabe, mas em 1940, nós éramos apenas 2,7% de cristãos evangélicos no Brasil. Eu estou falando de 85 anos atrás. O meu pai nasceu em 44. E eu me lembro quando meu pai se converteu no final dos anos 70, no início dos anos 80. Meu pai, quando ele saía com a Bíblia embaixo do braço, cara, ele era tratado com alguém de baixo QI. Na verdade, ele era ridicularizado. Na minha época de escola, nos anos 90, eu me lembro quando eu falava que era crente, eu não podia nem falar que era crente, porque quando eu falava que era crente, eu era tão zoado na escola. E hoje não, cara. Hoje o evangelho está sendo pregado nas praças, hoje o evangelho está sendo pregado nas ruas, hoje o evangelho está sendo pregado na TV, hoje o evangelho está sendo pregado para tudo e qualquer lugar. Aonde você for, existe alguém pregando o evangelho com poder. Amém? Esse mesmo estudo que diz que em 1940 nós éramos apenas 2,7%, diz que a margem de crescimento da igreja brasileira vai nos levar a 2032 ou a 2040, entre 2032 e 2040, porque houve um pequeno desacelerado crescimento evangélico. Vai nos levar a nos tornarmos mais da metade da população brasileira cristã evangélica. O que isso significa? Que nós somos a geração do ponto de virada. Nós somos a primeira geração, desde o descobrimento do Brasil em 1500. A primeira geração que viverá a maioria evangélica no Brasil é a sua geração, é a minha geração. Nós somos a geração do turning point. Sabe, números, e esses números não param no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas nos últimos 5 anos a igreja inglesa, País de Gales, Inglaterra, tem crescido de uma maneira incrível. Mais de 6 milhões de pessoas começaram a frequentar os cultos novamente na igreja inglesa. Muitos diziam que a Europa estava andando para uma morte ainda maior espiritual. Eu quero dizer para você, eu acabei de voltar da Europa. A Europa está entrando em avivamento. Sabe, eu fiz uma conferência agora na Espanha, que diziam que as conferências na Espanha não viravam, que as coisas não aconteciam. Centenas e centenas de jovens foram para essa conferência. Nós tivemos um culto de mais de 6 horas. Milagres acontecendo, 2 pessoas surdas ouviram. Uma pessoa que não andava, levantou e saiu andando. Pessoas que não enxergavam, enxergaram. O poder de Deus veio sobre aquele lugar de uma maneira real na Espanha. Eu estava na Espanha, não sei se você sabe, mas existe mais cristãos protestantes evangélicos no Paquistão do que na Espanha. E eu vi o sopro de Deus na Espanha. Sabe, eu vi o evangelho entrando nas ruas, impactando de uma maneira real. A igreja chinesa tem crescido de uma forma louca.
nós entramos, escuta o que eu estou dizendo, nós entramos no ponto de virada. Nós entramos naquele lugar aonde Deus vai nos levar para os melhores dias e os dias mais gloriosos que você já experimentou na sua vida. Nós estamos indo para um ponto de virada. Agora deixa eu te explicar um negócio. Existe uma caminhada até esse ponto de virada. Quando nós lemos a história de Davi, Deus estava prestes a mudar a vida de Davi para sempre. Esse capítulo 17 que nós lemos é o capítulo mais famoso da história de um homem na Bíblia. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, Golias e Davi, a luta de Davi e Golias. E é esse capítulo que nós lemos. Davi tinha sido ungido rei no capítulo 16. O maior profeta da nação, chamado Samuel, ele visita a casa do pai de Davi, o pai dele chamava Jessé, leva um chifre de azeite, manda chamar os filhos então de Jessé. E você conhece a história. Passa-se então os seus 8 filhos diante de Jessé, ou melhor, diante de Samuel. E Samuel diz: acabou seus filhos? Ah, tem um garoto, o meu outro filho está lá no campo, manda chamar esse garoto. E ele entra na casa então do seu pai, e na casa da rejeição, ele é ungido agora, ele é consagrado rei. A Bíblia fala que Samuel toma o chifre e derrama o óleo que estava dentro do chifre na cabeça de Davi. E a Bíblia diz: daquele dia em diante o Espírito se apoderou de Davi. Quantos aqui creem que tem uma unção sobre a sua vida? Sabe, essa unção é uma unção para nós reinarmos nessa terra. É uma unção para nós impactarmos o mundo com o Evangelho. Agora, presta atenção. Davi foi ungido, aspas, em um dia comum. Ou talvez Davi foi ungido no domingo. O que Davi fez na segunda? Davi voltou a pastorear as ovelhas do seu pai. Parece que a vida de Davi não mudou nada depois daquela unção. Ele recebeu uma unção numa conferência. Ele recebeu a unção de uma maneira poderosa na casa do seu pai. E o que ele fez na segunda? Pastoreou as ovelhas. Sabe, talvez a sua vida, depois dessa conferência, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, continue vivendo de uma maneira ordinária, mas já existe uma unção sobre você. Sabe, a unção que caiu sobre você nesses dias aqui, ela vai permear o seu ser, ela vai amadurecer dentro de você, e um dia ela vai florescer para fora de você. A verdade é que existe um tempo de maturação da unção em nós. Palavras de Deus são como sementes que vão se enraizar em nosso coração e vamos levar a uma estatura, para um dia a manifestação daquela estatura. Então a vida de Davi, aos olhos naturais, não mudou na unção de 1 Samuel capítulo 16. Nada mudou na vida de Davi aos olhos naturais depois da unção do capítulo 16. Ele voltou a pastorear as ovelhas do seu pai. Talvez isso gere uma crise. Cara, por que as coisas não mudaram? Porque parece que as mesmas tentações bateram na porta da minha vida. Por que as coisas não mudaram? Ô Guga, vamos lá. Eu saí daqui, como eu já saí de algumas conferências, e parece que a coisa não mudou. Eu quero dizer para você, Deus não está preparando uma promessa para você. Deus está te preparando para uma promessa. Não tem a ver com o que Ele prometeu, tem a ver com o homem que Ele está fazendo para viver aquilo que Ele prometeu. Então parece que as coisas não mudaram. Mas o que ia mudar a vida de Davi para sempre? Você sabe o que ia mudar a vida de Davi para sempre? Você sabe o que seria o turning point, o ponto de virada na vida de Davi? Seria um gigante. Seria um gigante. O gigante foi a maior bênção na vida de Davi. Você sabe qual foi o presente que Deus mandou para Davi? Foi um gigante. Sabe, muitas vezes nós olhamos gigantes, olhamos desafios como algo enviado pelas trevas. Mas escuta o que eu vou te dizer, cara, nessa noite, olha aqui para mim. Gigantes são presentes de Deus, porque Deus dá presentes em embrulhos estranhos. Deus nos entrega presentes em embrulhos estranhos. Eu me lembro quando o Benjamin me deu um presente de Dia dos Pais. E ele chegou com um presente, e o presente era assim, ó. Era um monte de jornal, capa de revista, enrolado numas fitas crepe assim. E eu peguei aquele negócio e falei: o que é isso aqui, filho? Ele falou assim: é um presente para você, pai. E aí eu peguei, olhei aquele negócio. Se eu julgasse o presente pelo embrulho,
Quando eu comecei a rasgar, tinha uma camisa maravilhosa lá dentro. E eu fiquei pensando naquele dia, como Deus faz assim com a gente. Deus nos entrega presentes em embrulhos estranhos. O que ia mudar a vida de Davi, o ponto de virada da vida de Davi, o que ia apresentar Davi para toda uma nação, o que ia apresentar Davi para todo o exército de Israel, o que ia promover Davi, era um gigante. Abra suas mãos. Gigantes foram feitos para morrer em nossas mãos. Essa geração tem muitos gigantes que precisa derrubar. Gigante da ansiedade, gigante da depressão, o gigante do orgulho, o gigante da soberba. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus entrega presentes em embrulhos estranhos. Talvez você está dizendo assim, cara, você não sabe a minha história. Pois é, Deus te entregou um presente em um embrulho estranho. E aquele gigante ia mudar a vida de Davi para sempre. Todas as vezes que Deus quer nos promover, Deus nos envia um presente em um embrulho estranho. Sabe, os maiores desafios que eu passei na minha vida, no meu ministério, foram o trampolim para uma nova estação de vida. Agora, entre o dia da unção e aquele momento que Deus ia colocar Davi para promover Davi para sempre, Davi teve que enfrentar 5 vozes. Ele teve que vencer 5 vozes para chegar no turning point, no ponto de virada. Quantos aqui querem viver um ponto de virada na sua vida? Todos nós vamos ter que passar como geração por essas 5 vozes. Deus me deu o privilégio de sentar com muita gente que é ungida. Deus me deu o privilégio de sentar com muita gente que é boa, gente grande. E eu escrevi isso baseado nesse padrão. Todos os líderes que eu conheci, eles passaram por momentos dessas 5 vozes. E hoje eu quero te falar, se você vencer essas 5 vozes, você vai viver um ponto de virada. A nossa geração precisa aprender a passar esses momentos para chegar no ponto de virada. E hoje eu quero falar sobre essas 5 vozes. A primeira voz é a voz que eu chamo voz do orgulho, que é a conversa com o pai. Olha o que diz o versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: levanta-te, peço, e leva para os seus irmãos essa efa de trigo tostado, esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento dos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva aos comandantes de 1000, visitarás os seus irmãos, olha se eles estão bem, trarás uma prova de como eles passam. Essa conversa, a conversa de Davi com seu pai Jessé, é uma conversa de humildade. Por que uma conversa de humildade? Você imagina assim, imagina se Davi vira para o seu pai e fala bem assim: pai, você está mandando eu carregar queijo? Você está mandando eu carregar pão? Você não viu o que aconteceu no capítulo 16 da minha vida? Vamos lá, pai, encara a parada. Você nem me chamou para reunião. No capítulo 16, o profeta entrou lá em casa, na nossa casa, tomou um chifre, derramou na minha cabeça e diz: você é o rei. Você acha que rei carrega queijo? Você acha que rei é o iFood mineiro? Tem algum mineiro aqui? Vamos lá, Minas Gerais, melhor comida do Brasil. A Goiânia também, Marcos. Você acha que um rei, pai? Imagina se Davi está conversando assim com o pai dele, está trocando ideia assim com o pai dele, dizendo: vamos lá, pai, você não viu o que aconteceu? Rei não carrega queijo, rei não leva pães, rei é servido. Se Davi tivesse tido essa conversa, Davi nunca teria sido colocado, ou nunca caminharia para o ponto de virada da vida dele. O ponto de virada da vida de Davi era Golias. Deixa eu te falar um negócio. Humildade. Deus esconde grandes missões dentro de pequenas missões. Você sabe como Deus te promove? Escondendo grandes missões dentro de pequenas missões. Deus pega grandes missões e esconde dentro de pequenas missões. Sabe essa parada de você abrir a tua Bíblia todo dia e ler ela todo dia? Sabe esse negócio pinga-pinga de você manter a tua devocional, a tua oração, a tua vida de jejum todos os dias? Sabe esse negócio de você pegar a cadeira, botar a cadeira no lugar, você chegar cedo para servir? É esse tipo de coisa que Deus está usando para te preparar para uma grande missão. Diga: Deus esconde
Grandes missões dentro de pequenas missões. Se Davi tivesse tido essa conversa com o pai dele de uma maneira diferente, Davi não tinha chegado num ponto de virada. Quando não entendemos que a grande missão de Deus está escondida em pequenas missões diárias, nunca chegaremos à plenitude daquilo que Deus preparou. Nunca. Sabe, eu me lembro uma vez que eu estava viajando com um cara chamado Randy Clark. E esse cara é um homem de Deus. Eu viajei por 5, 6 anos com ele. Eu tinha um cabelão comprido assim. Davi me conheceu nessa época. Cabelão comprido, eu tocava. O Randy me levava para me liderar a adoração e ele me dava uma pregação, uma sessão para me pregar. Eu pregava na última pregação, na penúltima sessão das conferências dele. E eu me lembro uma vez que eu preguei em uma sessão, estava sentado lá, cara, Hyde Baker, Bill Johnson, estava todo mundo na sessão. E eu era um garoto, e me deram a pregação, me deram a sessão. E eu preguei e foi BUM! Sabe aquele dia que é o dia que se acerta tudo? A bola pega na tua canela, entra, do jeito que vem você mete pro gol e a bola entra, tu chuta de fora da área, a bola vai no ângulo. Foi esse dia. Eu terminei todo mundo no chão no auditório. E ele veio aqui algumas vezes, né? Ele viaja com um grupo de 100 americanos, 200 americanos, pessoas de vários lugares do mundo. E eu me lembro que eu saí da sessão falando em línguas, sabe quando você está chapado, com fogo queimando no meu coração. Eu sentei no lugar e fiquei, glória a teu nome, Senhor. E na hora que eu estou indo embora, vários dos pastores que viajaram com ele começaram a me procurar. E eles começaram a me dar cartão. Ei, eu quero que você vá na minha igreja. Eu quero que você vá na Austrália. Eu quero que você vá na Nova Zelândia. Eu quero que você vá nos Estados Unidos, na igreja tal. E eu saí com um bolo de cartão assim, ó. Convite para vários lugares do mundo. Garoto. Yes, Deus está cumprindo as promessas dele na minha vida. Fui pro hotel. Cheguei no hotel. Estou entrando assim no hotel. Aí tem um cara que anda com ele chamado Tom Jones. Tom Jones vira para mim e fala assim: Guga, posso tomar um café com você? Eu falei assim, claro, cara. Aí sentei lá no hall do hotel, ali no café ali que tinha. Aí ele virou para mim e disse assim: foi glorioso essa manhã, né? Glória a Deus, Tom. A presença de Deus veio, né? Foi algo surreal, glória a Deus, Tom. Existe uma graça sobre a sua vida, glória a Deus, Tom. A palavra foi tão assertiva, glória a Deus, Tom. Eu vi que várias pessoas te procuraram, te deram o cartão, você deu o seu cartão para eles, né? Eu falei assim, eu recebi convites para vários lugares do mundo. Ele, glória a Deus. Eu posso dar um conselho? Eu falei assim, claro. Pode me dar. Estou aqui para poder aprender. Mas eu posso te dar de verdade? Eu falei assim, pode. Deixa eu te falar um negócio. Deus te colocou numa estação para servir aquele homem. E ele me apontou o homem, era o Randy Clark, ele estava entrando no hall. É legal que todas essas portas estão se abrindo para você. Mas eu digo para você, você vai aprender mais servindo Ele hoje, sendo humilde, carregando a bolsa dele, do que pegando todas essas portas que você acha que Deus abriu para você. Sirva Ele. Eu me lembro eu subindo para o quarto do hotel, cara, rasgando os cartões, jogando no vaso sanitário e fazendo assim, ó. Porque era o meu tempo de servir. Você está comigo? Em 1998, eu estava aqui em São Paulo, 98, estava começando o ministério. E aí, um dos pastores, que era um dos pastores mais famosos do Brasil, assim, um cara que era o Bam Bam Bam, assim, todo mundo conhecia ele. O cara tinha um programa na Rede Globo, cara, programa cristão na Rede Globo. Ele era um grande pastor no Brasil, uma grande referência. E tinha acabado de chegar a notícia que ele tinha caído em adultério, tinha sido pego em adultério. E tudo que ele construiu estava desabando. E eu me lembro que eu estava assustado, porque eu estava começando o ministério, eu era um garoto. E eu estou andando de um lado para o outro no hotel, dizendo assim, Senhor, não me deixa cair, Senhor, não me deixa cair. Senhor, não me deixa cair. Se esse cara caiu, qualquer um pode cair. Eu tô assustado com essa história. E eu me lembro que eu estou andando de um lado para o outro no hotel, Senhor, não me deixa cair, não me deixa cair. Aí o Senhor falou comigo, Gustavo, ajoelha. E agora eu estou ajoelhado no quarto de hotel em São Paulo, dizendo, Senhor, não me deixa cair, não me deixa cair. Aí o Senhor falou comigo, Gustavo, deita no chão. E agora literalmente eu estou deitado no chão no quarto do hotel. E o Senhor falou comigo, pede para alguém te derrubar. Eu falei, não tem como, eu estou deitado. E Ele falou para mim, ninguém derruba um homem prostrado.
Ninguém derruba um homem prostrado. A humildade vai te colocar em um lugar, cara. A humildade vai te levar a um lugar aonde ninguém pode te derrubar. Lúcifer quis subir e desceu, Jesus desceu, por isso subiu. Lembra de uma coisa, Babel não era uma escada que descia para o inferno, era uma torre que levava para o céu. Vocês estão comigo? O que eu quero propor para você, que a gente precisa conversar sobre humildade. A nossa geração é uma geração que tem uma aceleração de Deus, isso é maravilhoso. Mas ao ponto que isso não roube o nosso coração. Escute, nós estamos sendo levados a um ponto de virada, a um turning point. Mas a gente precisa responder com humildade. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Provérbios 29, 23 diz, o orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Provérbios 22, 4 diz que a recompensa da humildade é o temor do Senhor, e são as riquezas, a honra e a vida. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que antes ele dá maior graça ao humilde, mas resiste o soberbo. Eu quero te propor algo, Deus quer te batizar com humildade. A humildade vai te levar para esse ponto de virada. Amém? A primeira conversa é uma conversa sobre humildade. A segunda voz, ou a segunda conversa que Davi tem, ou melhor, a voz que vem sobre Davi, é uma voz de intimidação. É o grito do gigante contra o exército. Olha o que diz o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentava-se por 40 dias. No versículo 23 e 26, você vai ver que o Golias subia 2 vezes ao dia e afrontava, e o povo estremecia diante da voz dele. E agora você imagina, 40 dias, a mesma palavra, a mesma afronta, intimidando. Ei, você sabe de quem você é filho? Você já viu a casa que você nasceu? Eu sei de onde você veio. Eu conheço a sua história. Olha o meu tamanho, olha o seu tamanho. Eu sei das suas lutas. Você é uma órfã. Ei, sabe aquele pecado? Você nunca vai ser livre dele. Ei. Intimidação. Quem aqui nunca ficou intimidado com algo? Mas quando Davi ouviu os gritos daquele gigante, Davi ouviu em outra frequência. Ele já perguntou: o que eu ganho se eu vencer esse cara? Existe uma frequência chamada frequência da fé, que faz você escutar as mesmas ameaças de uma maneira diferente. A voz da intimidação pode ser interpretada pela voz da fé como a voz de uma nova estação para a gente. Escuta o que eu vou te dizer. Deus está te chamando a você se conectar a uma frequência chamada frequência da fé. O que ele diz é diferente do que eu escuto. Ele tenta intimidar e ofender, mas eu estou ouvindo uma oportunidade de crescimento. Eu estava esse final de semana agora, domingo passado, com uma mulher chamada Christine Kane. Ela pregou lá na nossa igreja em Brasília. E ela estava contando a história dela, e ela disse o seguinte, que quando ela tinha 33 anos, o irmão dela recebeu uma carta na casa deles. E ela é uma grega. E a carta dizia que ele era adotado. E agora o irmão dela pegou a carta, foi para a casa da mãe, ela estava junto na casa da mãe, e disse assim: mãe, que carta é essa? E a mãe, toda desconcertada, que o pai dela morreu quando ela tinha 4 anos, 5 anos de idade, diz assim: filho, eu te adotei. Ele tinha uns 30 anos de idade, quando ele descobriu que ele era adotado. Ela disse que ela ficou tão desconcertada com aquilo, que ela foi para a cozinha fazer cookie. E ela está fazendo cookie na cozinha. E de repente a mãe entra na cozinha. E ela fala: mãe, o que aconteceu? Que história louca. Só falta a senhora dizer que eu também fui adotada. E o silêncio ficou na casa. E com 33 anos de idade ela descobriu que ela também foi adotada.
e que ela foi abusada por 4 homens diferentes durante grande parte da sua vida, da sua infância. E agora ela tinha 2 opções: se render a essa história ou pegar esse livro e substituir pela frequência do céu. Pai de órfãos. Pai de órfãos. Deus é aquele que faz o solitário habitar em família. A gente precisa ouvir a intimidação na frequência da fé. Escuta o que eu estou te dizendo. Ninguém chega a um ponto de virada sem ligar a frequência da fé. Tem uma história que diz que um dia colocaram uma proposta de uma entrevista de emprego para era grande o salário. E dezenas de pessoas se juntaram para aquela entrevista de emprego. E quando eles chegaram, tinha 2 portas, uma à esquerda, outra à direita. E uma fila se formou entre as 2 portas. E a fila ficava cada dia maior, cada hora maior, porque o emprego ia pagar um salário generoso. E ali estava todo mundo esperando, e meia hora, 1 hora depois da hora proposta para a entrevista, se passa e ninguém abre aquelas portas. E de repente um homem sai da fila, vai para o lado direito, na porta da direita, e bate. A porta da direita se abre, ele entra, e ele sai com um papel na mão dizendo: estou empregado. Causa uma revolta, todo mundo fica revoltado. Como é que você foi empregado? O que você fez? E aí um alto-falante entra a voz e diz: olha só, quando vocês estavam nessa fila, nós soltamos um código Mor, que era um barulhinho. E o código dizia: se você entende esse código, saia, vá para a fila, para a porta da direita, faça essa batida e o emprego é seu. Só um homem entendia aquele código. Só um homem entendia aquele código. Escuta. Todas as vezes que as ameaças crescem, existe um código de Deus no meio de tudo aquilo. Todas as vezes que as pressões crescem, existe um código de Deus no meio daquilo. E quem interpretar o código de Deus, vai haver uma promoção para essas pessoas. Olha como está a situação do Brasil. Está prestes a um avivamento maior. Há tanta tristeza, depressão e ansiedade nessa geração. Há uma sensibilidade para o céu nessa geração. Há uma oportunidade de Deus. Há uma frequência do céu. Não se intimide. Existe uma frequência do reino agora. Agora. A Europa está entrando em chamas. Estou dizendo, é um continente pós-cristão. Não, existe uma oportunidade de Deus. Essa geração Z é uma geração frágil. É a geração que está levando o crescimento do Evangelho nos lugares mais escuros. Deus escolheu você. Apenas não se renda à voz da intimidação desse tempo. Todo tempo existe uma voz de intimidação. Existe uma frequência da fé. Respostas diferentes. Porque você está numa sintonia diferente. Amém? Entre na frequência do céu. A terceira voz que vai te levar para esse turning point está no versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção, a tua maldade. Descestes aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz apenas uma pergunta. Virando as costas para ele, andou em outra direção. A conversa com Eliabe é a conversa da ofensa e da distração. Quantos aqui querem chegar num ponto de virada? Você vai ter que aprender a vencer a distração e a ofensa. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, começa a ofender. E tem um movimento poderoso no versículo 30 que faz a gente vencer a ofensa, desviando-se para o outro lado, virando as costas, fez a mesma pergunta. Você sabe, escuta o que eu vou te dizer.
virar as costas aqui, Davi virar as costas para o irmão mais velho, não é um ato de desprezo. Não é. Se você quer chegar no teu ponto de virada, se você quer viver essas promessas que Deus derramou sobre essa geração, você vai ter que aprender a virar as costas para algumas coisas. E você sabe o que é virar as costas aqui? É você saber qual guerra que você tem que lutar e contra quem você tem que lutar. Muitas vezes nós estamos lutando a guerra contra aquelas pessoas que nós somos chamadas para defender. A guerra de Davi não era contra Eliabe. A guerra de Davi era contra Golias. Eu sei quem é o meu verdadeiro inimigo, isso era virar as costas. Eu sei o que eu tenho que fazer, isso é virar as costas. Eu não vou alimentar o espírito que está em você, isso é virar as costas. Escuta, a tua guerra não é contra a carne, não é contra sangue. Ninguém vai fazer coisas significativas sem ser atacados. E muitas vezes esses ataques virão pelos seus irmãos. E quando o seu coração se ofende, você luta a guerra contra quem você deveria defender. Você está aí? Vamos lá. Deus nos chamou para defender os nossos irmãos e não lutar contra eles. Eu estava de férias agora, no início do ano, com os meus filhos, na Flórida. E aí eu fui nos parques e minha filha está estudando na Califórnia. Minha filha mais velha está estudando na Califórnia. E aí ela pegou um avião e foi encontrar com a gente por uma semana. E aí eu comprei o ingresso para ela para os parques, ingresso só de 2 dias. 2 dias para 2 parques num dia, 2 parques no outro dia. Então ela podia sair de um parque e ir para outro no mesmo dia, 2 dias só. Nós fomos no primeiro dia, no segundo dia a gente está indo, brincamos em um parque, aí estamos indo para o outro. E quando ela foi entrar no outro parque, ela estava com o bilhete na mão. E quando ela chegou o bilhete na catraca do parque, entrou todo o grupo que estava com a gente, eram umas 30 pessoas. A gente só viaja de bando, toda a minha família, amigos. E na hora que ela chegou o bilhete, e ela: ei, por favor, tem como você tentar novamente? Aí ele: o seu bilhete não permite que você entre nesse parque, senhora. Aí ela falou: não, tem como você tentar novamente? E aí ele: tá bom. O seu bilhete não permite que você entre no seu parque, sai da fila, deixa o outro entrar. E ela: não, mas é porque a gente está todo mundo junto. Ontem eu entrei, o bilhete é para 2 parques. Eu já disse para você sair da fila, você está atrapalhando. Ele começou a agir com ela com grosseria. E eu, colérico, sanguíneo, dominando a minha alma, eu comecei a ficar nervoso com ele gritando com a minha filha. E na hora que eu estava para dar uma resposta nele, a minha filha virou para mim e falou assim: pai, ela viu a minha situação. O capetinha dizendo: briga, 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 briga. E na hora que eu fui responder, ela disse assim para mim: pai, não responde, porque se você responder, você vai alimentar o espírito que está nele. Se você responder desse jeito, você vai alimentar o espírito que está nele. E literalmente o mundo espiritual abriu para mim. E eu comecei a perceber que quantas vezes eu lutei guerras de uma maneira errada. E agora eu estou sendo ministrado por Deus. E ela perguntou para o que eu faço? Vai naquele guest ali e resolve. E aí ela saiu com o papel. Tá bom, eu vou lá. Ela é toda leve. Ela saiu e foi no outro guest, os meninos tudo correndo para o parque, eu lá fora com ela. E o Senhor falando comigo. Literalmente eu comecei a falar em línguas, porque o Senhor estava ministrando em mim. Deus estava pedindo perdão de um monte de coisa, de ter guerreado da maneira errada. E ela chegou lá num guest assim do lado. E aí tinha uma menina da Venezuela. Ela falou: ei, tudo bem? Eles não deixaram eu entrar ali, aconteceu isso. Deixa aqui, deixa eu resolver. Ela pegou o bilhete dela e está lá mexendo no computador. Entregou o bilhete para ela. Ela pegou o bilhete, chegou lá no cara que tinha dito para ela não entrar. Falou assim: olha, ele resolveu o problema. Pip. E ela entrou. Na hora que ela entrou, um outro cara que tinha acompanhado toda a situação falou para ela: ei, vem aqui. Ela chegou no cara e falou assim: vem aqui, me acompanha. E a gente saiu andando com outro cara para um outro ponto de apoio. Quando chegou lá, ele perguntou: vocês estão em quantos? Aí ela disse: 30. Ele: 30? Você é 30? Aí ele pegou o computador, começou a escrever no computador, papel, começou a imprimir uns papéis. Bem, papel sai. Bem. Aí ele pega um bolo de papel e fala assim: tá aqui para você. São 60 fast pass para você.
Literalmente, ela ganhou 60 Fast Pass. Para quem sabe, um Fast Pass custa mais ou menos R$800. Quando a gente não alimenta o espírito que está nas pessoas, quando a gente não luta a guerra contra quem nós somos chamados para defender, Deus nos promove. O que vai levar você ao ponto de virada? Você sabe o que vai te levar ao ponto de virada? Você sabe o que vai te levar naquele lugar aonde Deus vai mudar a história da sua vida? Vai te colocar diante daquele que vai mudar a história da sua vida? Um coração sem ofensas. Coração sem ofensas. Acho que não tem uma semana sequer que eu não abra minha rede social e não tem alguém me xingando. Acho que não tem uma semana. Sabe, quando você começa a fazer algo significativo, parece que você começa a trombar em coisas que você pensou que não estava lá. Escute, quantos aqui querem viver um ponto de virada? Não deixe seu coração ficar afundado em distrações e ofensas. A sua guerra não é contra o teu pai, a tua guerra não é contra a tua mãe, a tua guerra não é contra o teu irmão que está sentado aqui hoje. A sua guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo das trevas, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. 2 Coríntios 10, 3 diz: porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Não lute contra pessoas. Não lute contra pessoas. Você foi chamado para defendê-las. Amém? Saiba quem é teu verdadeiro inimigo. A quarta voz que nós temos que vencer antes de chegarmos no nosso ponto de virada é a voz do passado, que é a conversa com Saul. Versículo 31 e 33 diz assim: ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-lhes a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele o teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu? Não pode ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a tua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, quando veio um leão e o urso, e tomou um cordeiro do rebanho, saiu após ele, o feriu, e livrei ele do cordeiro, o cordeiro da boca do leão. Agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou o leão e o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles. Imagina isso. Saul chama ele no escritório, chama Davi no escritório e diz assim: ei Davi, você não pode enfrentar esse cara. Você não pode vencer esse cara, Davi. Esse cara é guerreiro desde pequeno. Imagina isso. O rei que deveria fortalecer e dar crédito, agora ele está dizendo: você não pode vencer. Você já ouviu alguém que estava com muito medo de entrar em um projeto, e aí ele joga esse medo sobre você? Escuta o que eu vou te dizer. Saul contava as histórias de gigantes. Davi contava a história de Deus. Saul contava o tamanho daquele gigante, o que aquele gigante fez desde a mocidade. Davi contava os grandes feitos de Deus. Você tem que olhar e aprender a olhar para onde Deus está fazendo. Você tem que parar de contar as histórias das tuas histórias, as suas histórias, as histórias da sua família que te prendem. Você tem que começar a contar as histórias de Deus. Vamos lá, gente. Quantas vezes nós estamos relatando aquilo que nós deveríamos esquecer e esquecendo daquilo que nós deveríamos nos lembrar? Nós esquecemos do que deveríamos nos lembrar e nos lembramos daquilo que nós deveríamos esquecer. Estamos amarrando a nossa vida em histórias que deveríamos deixar para trás. Quantas vezes nós estamos ouvindo histórias de gigantes e precisamos de homens que contem as histórias de Deus? Será que nós podemos contar as histórias de Deus sobre o Brasil em vez de contar? Vamos lá. Você sabe que um dia um homem da terra foi para o céu. Isaías capítulo 6, ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio a um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei.
Esse é o homem da terra no céu dizendo: a terra está cheia de homens de impuros lábios. Era verdade? Sim, era verdade. A terra estava cheia de homens de impuros lábios. Mas o versículo seguinte diz que os anjos, os seres que estavam ao redor do trono, olhavam um para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Existe uma informação que vem da terra e vai para o céu, e ela é verdadeira. A terra está cheia de homens de impuros lábios. Mas existe uma informação que vem do céu para a terra. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Alguém precisa contar a história do céu para a terra. Alguém precisa relatar os grandes feitos de Deus para o mundo. Alguém precisa quebrar o teto de uma geração que está proclamando o que vê. Existe uma revelação maior do que nós estamos vendo. Eu sempre digo isso, mas olha isso aqui. O nosso problema é que nós estamos apegados de uma maneira real ao que nós enxergamos. Você quer ver? Esse púlpito aqui, ó, ele é concreto ou abstrato? Hã? Concreto. Esse microfone aqui, acho que eu já fiz isso aqui uma vez. Ele é concreto ou abstrato? Esse celular, concreto ou abstrato? Seu espírito, abstrato. Ok. Quanto tempo vai durar esse púlpito aqui? Talvez até a próxima queda. Tomara que ele dure muito. Esse microfone, se tivesse na mão dos meus filhos, do Benjamin, ia durar mais, né, Ben? Está maiorzinho, está mais tranquilo. E esse celular aqui, até a Apple lançar outro. Quando lançar o próximo, esse aqui para de funcionar. Mas quanto tempo vai durar o teu espírito? Hã? Quanto? Nós estamos dizendo que aquilo que nós enxergamos é muito mais concreto. Mas eu quero dizer, aquilo que você enxerga é muito mais passageiro do que aquilo que você não enxerga. Hebreus capítulo 11 diz que tudo que é visível veio do invisível. Se nós começarmos a trazer a realidade do mundo espiritual à terra, isso vai nos colocar em um ponto de virada. Escute, o que você precisa hoje é proclamar os grandes feitos de Deus sobre os céus dessa nação. Você sabe quem são os líderes mais influentes do mundo? São os líderes que causam mais esperança. A esperança carrega em si um poder de influência. E a última voz que vai nos colocar em um ponto de virada é a voz do desprezo, a voz desprezo barra ofensa, que é a conversa com Golias. Olha o que diz o versículo 42. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, portanto era moço, ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Mas olha como Davi responde no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas, com lanças, com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você afronta. Olha isso. O Davi estava sendo desprezado. Você sabe como nós vamos vencer essa guerra? A guerra do desprezo, a guerra da ofensa, a guerra da zombaria. Nós não vamos vencer essa guerra no poder do nosso braço. Davi estava dizendo assim, ó: você vem contra mim com espada, com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou vencer essa guerra no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós vamos vencer as batalhas. É no nome de Jesus que nós vamos vencer as ofensas. É no nome de Jesus que nós vamos vencer a incredulidade. É no nome de Jesus que nós vamos ver gigantes caírem. Você vem contra mim, você se levanta contra essa geração para oprimir, para levar a tristeza, a depressão, a ansiedade. Mas eu me levanto contra ti no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós nos levantamos. É no nome de Jesus que nós veremos milhares e milhares de jovens se convertendo. É no nome de Jesus que nós veremos
veremos o avivamento em nossa nação. É no nome de Jesus que nós veremos principados e potestades caindo. É no nome de Jesus que nós veremos um exército se levantando. É no nome de Jesus que nós veremos a cura de uma geração. É no nome de Jesus que nós veremos o Brasil do Iapoque ao Chuí sendo levantado como objeto de adoração ao Senhor. É no nome de Jesus que nós viveremos o movimento missionário ao mundo. É no nome de Jesus que seremos incendiados. É no nome de Jesus que todo gigante que se levanta contra essa geração cairá. É no nome de Jesus. Nós não estamos lutando na nossa habilidade. Nós não estamos lutando na nossa força. Nós não estamos lutando no nosso braço. Escute, essa guerra você não vence pela tua habilidade. Essa guerra você vence pelo poder do nome de Jesus. No nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós veremos uma igreja poderosa se levantando, uma geração poderosa se levantando. E você sabe qual é o fim dessa história? Imagina todo Israel vendo um garoto entrar no campo de batalha para o seu ponto de virada. Depois daquele dia, a vida de Davi não seria mais a mesma. E o barulho que se ouvia, silêncio no arraial, era apenas de uma funda rodando, no nome de Jesus. E aquela pedra sai. Imagina o grito do arraial. De trás das malhadas para o reino. Turning point. 5 vozes que colocaram Davi no lugar da mudança de vida. Escuta. Demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Hoje Deus vai vir sobre você. A presença dele vai cair sobre você. Mas escute, mais do que a unção que você recebe aqui hoje, você vai precisar ter humildade. Você vai precisar se conectar à frequência do céu. Eu já vi muita gente ungida, que caiu, que se levantou e realmente recebeu uma unção de Deus, mas se tornou orgulhoso e saiu do lugar onde Deus tinha. Muita gente que foi chamado para viver em fé e abandonou a fé para viver no racional e saiu desse lugar do ponto de virada. Muita gente que se ofendeu e lutou contra o irmão e perdeu o ponto de virada. Eleve, olha para mim. Nós precisamos de uma geração que aprendeu a andar nos caminhos de Deus. Eu já vivi muito. Eu tenho mais de 20 anos de ministério, tenho 46 anos. E eu tenho aprendido uma coisa. Não é apenas a unção que você recebe aqui. É a resposta correta à unção que você recebe aqui.